No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast ao vivo pela Melodia FM e também na nossa página do Instagram, @Joelísio_Fraga. Hoje temos uma pausa extremamente importante. Agosto é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla, uma doença neurológica, autoimune, crônica e muitas vezes invisível. E para conversar com a gente sobre esse tema, tenho uma honra de receber o Dr. Filipe Gless, médico neurologista, com ampla experiência no atendimento e cuidado de pessoas com esclerose múltipla. Vamos falar sobre sinais de alerta, o impacto da doença na vida dos pacientes, os desafios do diagnóstico precoce e como a informação pode ser uma grande aliada. Se você é paciente, familiar, cuidador, profissional da saúde, esse episódio é para você. Fique com a gente até o final e compartilhe esse conteúdo. Informação salva vidas. Dr. Filipe, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, de participar do programa. Achei muito interessante você me contando sobre a história da associação e poder de alguma forma contribuir é muito bom. Com certeza, muito obrigado mesmo, viu? Quem é o Dr. Filipe Gless? Bom, Filipe é neurologista, eu sou conquistense, né? Nasci aqui na cidade e sempre quis voltar para cá, né? Eu falo que essa era uma dos motivos de eu ter feito medicina, é poder voltar para a Conquista. Eu sou professor da universidade, sou professor da UESB e trabalho com neurologia clínica no Instituto Gless, né, com minha sócia, a doutora Gabriela, que é cardiologista. Tenho 2 filhinhas. Deixa eu ver o que mais. E gosto muito de ensinar, né? Eu acho que é o que mais me motiva na neurologia, é ensinar e estar sempre aprendendo coisa nova. Compartilhando um conhecimento, né? Então vamos lá, vamos falar de um assunto bem interessante. Nós estamos no meio, né, de conscientização. O que é esclerose múltipla e como ela afeta o sistema nervoso? Bom, a esclerose múltipla é uma doença, como você mencionou na nossa abertura aí, né? É uma doença autoimune, que ela é uma doença que tem uma parte dela é uma doença inflamatória, né? Uma doença que causa inflamação da baía de mielina, né? Que é uma parte que reveste os neurônios, e uma parte da doença tem um componente degenerativo. E é uma doença rara, né? Uma doença que talvez afete em torno de 8 pessoas para cada 100 mil pessoas. É um pouquinho diferente de lugar para lugar a estatística. É uma doença que ela afeta principalmente pessoas jovens, mais mulheres do que homens, e é mais comum em pessoas de raça branca. E é uma doença que ela é muito interessante porque ela se caracteriza por episódios recorrentes de sintomas neurológicos diferentes ao longo do tempo, né? Então essa é a característica principal que faz a esclerose múltipla ser tão diferente de outras doenças, né? Então é uma doença que tem esses episódios que a gente chama de surtos e remissões, né? Que nada mais são do que esses episódios de inflamação do sistema nervoso, que vão ocasionar um caleidoscópio de problemas, de sintomas diferentes. É uma doença com uma apresentação muito distinta, né? Pode dar sintomas dos mais variados. Então pode causar, por exemplo, perda transitória da visão, pode causar sintomas motores, como fraqueza muscular, dificuldade para andar, pode causar sintomas sensitivos, alteração da sensibilidade, alteração de controle dos esfíncteres, alteração do equilíbrio. Então é bem variada a apresentação da esclerose múltipla. Complexo pra caramba, né? Não sei se é necessariamente complexo. Acho que se a gente estiver atento, se a gente lembrar que essa doença existe, é uma apresentação clínica tão característica que uma vez que você viu 2 ou 3 casos, você fala, pô, deve ser esclerose múltipla. Sabe? Acho que é importante a gente estar com isso em mente, mas realmente é uma doença que é bem variável em termos de apresentação clínica. E quais são os primeiros sinais e sintomas mais comuns da doença?
São variados, né? Como a gente já conversou. Sim. Então, os mais comuns. Então, existe uma apresentação clínica comum que chama neurite óptica, que é uma alteração visual. Nesse caso, a pessoa geralmente tem uma sensação de dor quando vai movimentar os olhos e uma redução da acuidade visual. Ou seja, a pessoa começa a enxergar turvo e diminui a capacidade de visão em um dos olhos. Isso geralmente se instala ao longo de dias, não é súbito, né? Então essa é uma apresentação comum que chama neurite óptica. A segunda apresentação comum são sintomas de sensibilidade, perda de sensibilidade em uma parte do corpo, por exemplo, ficar um lado do corpo dormente ou um braço dormente. Talvez seja a segunda forma mais comum de apresentação. Pode se apresentar com sintomas motores também, com dificuldade para andar, fraqueza nos braços e nas pernas, ou desequilíbrio ou visão dupla. Então, todas essas coisas aí. Mas eu diria que as apresentações mais comuns são alteração visual e alterações sensitivas. Então, o principal é a visão. É um dos sintomas mais comuns. Existe uma idade ou grupo mais propenso a desenvolver a esclerose múltipla? Existe. Ela pode afetar várias idades, mas o pico de incidência nela é mais comum em pessoas jovens, né, como a gente já falou, em pessoas em torno dos 20, 30 anos, principalmente em mulheres mais do que homens, mas pode acontecer em outras faixas etárias também, como pode acontecer em criança, pode acontecer em pessoas mais velhas. Entendi. Tem cura? Não tem cura, né? A esclerose múltipla é uma doença tratável. Nosso arsenal terapêutico, as coisas que a gente tem para tratar a esclerose múltipla avançaram demais nos últimos anos. É impressionante que quando eu acabei a residência, que eu gosto de achar que não tem tanto tempo assim, né? Gosto de achar que eu não estou tão velho. Sim. Só tinham 3 remédios para tratar a esclerose múltipla. E eram medicações que, na melhor das hipóteses, tinham mais ou menos 30% de redução na ocorrência de novos surtos, né? Hoje, sei lá, perdi a conta já, talvez tenha mais do que 20. Tem remédios muito eficazes. Então, é uma doença que não tem cura, mas é uma doença tratável. Sim, igual o mieloma, né? Igual o mieloma múltiplo, ele não tem cura, mas é tratável e tem medicamentos que vai proporcionar para o paciente qualidade de vida, né? Isso que é interessante. Isso. Né? E como é que é feito, doutor, o diagnóstico da doença? Então, a primeira coisa que a gente tem em mente é essa característica de surtos e remissões. Essa é a pista clínica, né? Do ponto de vista clínico, quando é que a gente suspeita de esclerose múltipla? A gente suspeita de esclerose múltipla em uma pessoa que tem um sintoma neurológico, qualquer que seja esse sintoma melhora e em um segundo momento do tempo a pessoa tem um segundo sintoma neurológico diferente. Então, por exemplo, ela pode ter tido em janeiro desse ano um sintoma de dormência do lado direito do corpo, que melhorou espontaneamente depois de alguns dias. E aí depois, em um outro momento do tempo, ela tem outro sintoma, fraqueza na perna do outro lado. Então, quando a pessoa tem 2 episódios clínicos diferentes, né? E se a gente exclui outras doenças com exames de imagem, a pessoa tem um diagnóstico clínico de esclerose múltipla, né? É um diagnóstico que ele é muito, muito, muito baseado também nos exames de imagem. Então, a ressonância é uma ferramenta indispensável para o diagnóstico de esclerose múltipla. E também um outro exame útil é o exame do líquor. A gente faz líquor, que é esse exame desse líquido que circula em volta do cérebro e da medula, que na análise desse líquido a gente consegue detectar esses sinais de inflamação, que são um dos critérios, né, que a gente usa para o diagnóstico de esclerose múltipla. É possível também fazer o diagnóstico de esclerose múltipla quando a pessoa tem um único surto, né? Porque eu falei aqui que a pessoa, quando tem 2 surtos clínicos, ela tem esclerose múltipla, né? Clinicamente definida, se a gente tivesse sinais de imagem aí. Mas atualmente a gente não precisa mais esperar que a pessoa tenha um segundo, né? Então, quando a pessoa tem um surto clínico típico, se a pessoa tem na ressonância sinais sugestivos de esclerose múltipla, se tem alterações do líquor compatíveis de esclerose múltipla, é possível fazer esse diagnóstico desde o primeiro surto. É interessante ter se investigar e ter um diagnóstico precoce, já ajuda muito no tratamento? É fundamental, né? É fundamental. Apesar de ser uma doença rara, né? Não é uma doença comum. Esclerose múltipla é a principal causa de incapacidade neurológica em pessoas jovens.
depois de trauma, né? Então, a primeira causa, obviamente, é trauma, por acidente e tal. E você pegar indivíduos mais velhos, a principal causa de incapacidade é AVC, né? Em pessoas jovens, a principal causa de incapacidade não traumática é esclerose múltipla. E a gente está falando de uma incapacidade prevenível, né? Porque, como eu te falei, a gente tem remédios que são eficazes. Então, quanto antes a gente começa uma medicação, é maior a nossa capacidade de prevenir que tenham novos surtos ao longo do tempo. E isso é importante também porque a gente sabe hoje que a esclerose múltipla ela tem uma janela de oportunidade de tratamento, né? Então, é uma doença que ela tem dois componentes. É uma doença que ela tem uma doença inflamatória, ou seja, tem esses episódios de inflamação. E a doença tem também um componente degenerativo, que faz com que os neurônios vão morrendo ao longo do tempo, né? Que chama de lesão axonal. E a gente acha que no começo da doença predomina essa fase inflamatória, a fase que as medicações funcionam muito bem, e que quando o paciente tem muitos surtos, com o passar do tempo ele entra nessa fase degenerativa da doença, que a doença pode começar a progredir, independente de surto. E a ideia que a ciência tem hoje é que a gente precisa ser agressivo e começar o tratamento cedo, com a medicação eficaz, para poder evitar que a pessoa entre nessa fase progressiva da doença, que é quando a coisa começa a ficar mais difícil. Ô, doutor Felipe, eu tenho uma conhecida minha, no qual eu acompanho, a gente, na medida do possível, ajuda ela, né? Paloma, ela é de Diamantina, aqui em Minas. E ela tem a dificuldade de conseguir esses medicamentos de ponta, né? Principalmente pelo SUS, né? Então, ela judicializou, teve esses problemas. Então, essa demora tem contribuído muito para a doença piorar, né? Como é que o paciente lida em situações desse tipo? Como é que, principalmente o médico prescreve uma medicação, mas essa medicação não está disponível para aquele paciente, né, com poder aquisitivo menor e tal, para conseguir esse medicamento no SUS. Como é que o médico lida com situações assim? O tratamento da esclerose múltipla no Brasil ele é regido por um PCDT, né, um protocolo de diretriz clínica e terapêutica. E eu diria que a gente tem disponível a maior parte das medicações pelo SUS, né? Então a gente tem muitas opções e que para a maior parte das vezes são satisfatórias, sabe? Assim, a gente não tem todos os remédios no PCDT, isso é uma briga que vem aos pouquinhos, né? Mas a gente tem muitas opções. Então a maior parte dos medicamentos podem ser conseguidos por via normal pelo PCDT. Obviamente tem uma burocracia para isso, você deve saber melhor do que eu, mas precisa de preencher LME, precisa de ajuntar uma série de relatórios e escalas e resultados de exame. E aí a pessoa tem acesso a essas medicações. Não é ótimo, né? Assim, ainda tem um certo demora nessa tramitação, pelo menos na esclerose múltipla, não sei nas outras áreas. Esse protocolo vai para Salvador, onde é aprovado. Então, a nossa experiência é que tem demorado em torno de 90 dias entre o paciente dar entrada na LME e começar, de fato, a receber o remédio. E existem algumas medicações que, de fato, não estão incluídas no PCDT, né? Então, a gente tem carência, por exemplo, de uma modalidade terapêutica chamada inibidores anti-CD20, né? Então, o principal representante disso é o ocrelizumab, que é um anticorpo monoclonal. E é um medicamento que às vezes faz falta, principalmente nos pacientes que falharam um outro monoclonal antes, que chama natalizumab. E aí nesses casos, ou quando o paciente tem uma forma progressiva da doença, que essa é a única medicação aprovada até o momento, aí acaba que precisa tentar isso por uma esfera judicial, pela Defensoria Pública, por exemplo. Eu acompanhando ela, doutor, a gente vê a progressão da doença muito rápida, ela tá nem falando direito, Nossa. Né? Então ela já está com a visão já turva e a fala você não entende mais, fica bem embolado, né? Ela conseguiu ir para os Estados Unidos, né? Tentar fazer uma consulta, mas não conseguiu, né? Enfim. E nós estamos aí, né? Na torcida para que ela saia dessa. Se Deus quiser, ela vai dar tudo bem para ela. Doutor Felipe, quais são os exames indispensáveis para confirmar a esclerose múltipla? Bom, o primeiro exame indispensável é uma história clínica atenta e detalhada, com calma, do paciente. Assim, isso
Muitas vezes você precisa ouvir a história mais do que uma vez, muitas vezes você precisa revisitar a história pregressa, ouvir do paciente, bicho, olhando para trás, pensa aí na sua vida, será que você já não teve um episódio parecido com esse? Isso daí somado a um exame físico, neurológico bem feito, acho que é o primeiro passo, bom, na medicina inteira, mas na esclerose múltipla principalmente. De exames complementares, é indispensável a ressonância, e aí não adianta ser só a ressonância da cabeça, né? Precisa ter ressonância do que a gente chama de neuroeixo, né? Cabeça, coluna cervical e coluna torácica. E na maior parte dos pacientes, exame do líquor, né? Que é essa punção lombar, para pesquisar uma coisa que chama bandas oligoclonais, que é um indicativo de que estão sendo formados anticorpos dentro do sistema nervoso central. Então esses aí são os exames principais. Fora exames clínicos laboratoriais, para poder ver se a pessoa não está com nenhuma infecção, se não tem... se tem anticorpos para as doenças infecciosas que são tratáveis com vacina, né? Então é importante rever o calendário vacinal. Para cada medicação tem cuidados específicos. Então, por exemplo, as medicações de anti-CD20, o paciente tem que estar vacinado para hepatite B. E aí cada medicamento tem os seus cuidados. Mas história vacinal, ressonância, líquor e exame físico e história clínica são os principais, os pilares. Certo. Quais são os tipos diferentes de esclerose? Joia, então, tudo que a gente conversou aqui, né, desse episódio que vem e volta e a pessoa fica bem entre um surto e outro, isso é a maneira mais comum da doença se apresentar, que a gente chama de esclerose múltipla remitente recorrente, ou como chamar de forma surto e remissão. Isso vai ser a maioria dos pacientes. A doença vai ser assim na fase inicial. A pessoa tem um surto, depois aquilo melhora, mesmo que parcialmente, depois tem um outro surto ao longo do tempo. Isso é a apresentação clínica mais comum, né? Alguns pacientes, com o passar do tempo, eles vão parando de ter esses surtos, né? E começam a entrar numa fase que a gente chama de fase secundariamente progressiva. O que é isso daí? O paciente que nota que ele vai ficando cada dia, por exemplo, com piora da força, com mais dificuldade para andar, mas agora sem ter tido um surto clínico antes, né? Então, primeiro tipo é esclerose múltipla primária, remitente recorrente. Você pode ter uma esclerose múltipla, uma fase secundariamente progressiva. Existe um outro tipo de esclerose múltipla que chama esclerose múltipla primariamente progressiva. E essa esclerose múltipla, ela é mais rara, ela costuma acontecer em pessoas mais velhas e ela se manifesta com um quadro, geralmente um quadro de lesão medular progressiva. Um cara progressivamente com um quadro de fraqueza, habitualmente com predomínio nas pernas. É uma doença que vai geralmente começar em torno da quinta, sexta década, a pessoa e vai progredindo gradualmente, não com esse caráter de surto e remissão, mas parecendo uma doença neurodegenerativa. Então são essas as apresentações mais comuns de esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla remitente recorrente, a esclerose múltipla secundariamente progressiva, que é uma progressão dessa primeira forma de esclerose múltipla, e a esclerose múltipla primariamente progressiva, que é essa forma que parece uma doença degenerativa desde o começo. Para você que está acompanhando, vê que é um tema bastante interessante, né? Nós estamos no mês de agosto, que é o mês de consciência da esclerose múltipla. Para você que não consegue ou não conseguiu acompanhar desde o início, lembre que esse podcast, tanto esse como os outros, estão disponíveis também no nosso canal do YouTube e também no Spotify, tá? Doutor, o que pode desencadear uma crise ou surto da doença? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes não tem nada que desencadeia, né? E essa é uma parte da aflição que os pacientes têm, que é essa imprevisibilidade, né? Essa coisa de que a pessoa está bem, de uma hora para outra pode ter um surto. Então nem sempre tem um fator precipitante, né? Mas de fato existem alguns fatores que aumentam o risco de ter surto. Então é possível a pessoa ter surto, por exemplo, após uma doença infecciosa. A pessoa tem uma gripe ou tem uma doença infecciosa qualquer, ela pode ter um surto, é mais suscetível a ter um surto clínico depois. Eventualmente após trauma cirúrgico, para ser submetido a um trauma cirúrgico para uma cirurgia, isso pode acontecer de facilitar ter um surto clínico. Talvez eventos estressantes, né? Tudo que mexe com a nossa resposta imunológica também pode facilitar ter um surto.
Então, acho que essas são as coisas principais aí. É possível também ter surto após imunização, após vacina. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso, porque vocês podem ficar com medo de tomar vacina. E é importante ressaltar que a chance de ter um surto após uma infecção é muito maior do que após a vacina. Então, eu posso tomar vacina de gripe? Não só pode como deve, porque o risco de ter um surto após ter gripe é infinitamente maior do que um surto após tomar vacina. Mas, enfim, a vacina pode ser também um gatilho em algumas pessoas, o que não deve ser um fator para desencorajar a tomar vacina por causa do risco, né? Assim, é muito mais grave o risco de surto pós uma doença infecciosa do que após a vacina. Entendi. É complexo pra caramba esse tema, né? E é importante essas informações. A esclerose múltipla é considerada uma doença autoimune. Pode nos explicar o que isso significa? Então, o que é uma doença autoimune, né? Então, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele é preparado para nos defender de agentes estressores, agentes infecciosos, bactérias, vírus. E não só agentes externos, mas agentes internos. Então, como, por exemplo, o câncer, né? A gente tem uma vigilância imunológica contra o câncer. Nosso sistema imune está preparado para reconhecer essas coisas e combater, né? Em algumas situações, esse sistema imune que faz uma resposta contra agentes potencialmente maléficos, ele acaba reconhecendo proteínas, reconhecendo o próprio indivíduo e fazendo uma resposta e atacando o organismo da própria pessoa. Então, existem uma série de doenças autoimunes, como o lúpus, como a artrite reumatoide, e na esclerose múltipla é um exemplo disso. O sistema imunológico acaba reconhecendo proteínas do sistema nervoso central e causando episódios de inflamação do cérebro e da medula. Então, é isso que é uma doença autoimune, né? Essa perda dessa tolerância do indivíduo e o sistema imune começa a reconhecer proteínas da pessoa como potencialmente nocivas e faz uma resposta contra a própria pessoa. Tá vendo que o doutor tá dando uma aula aqui, né? Você gosta, né, professor? Legal, viu? Muito bom essas informações. Qual o papel da genética e do ambiente no surgimento da esclerose múltipla? Esse é um assunto complexo, assim. Existe um fator genético importante, então ter alguém com esclerose múltipla na família aumenta demais o risco da pessoa ter esclerose múltipla, tá certo? Mas não é uma doença puramente genética. Entendi. Então, você pega, por exemplo, gêmeos idênticos, a concordância não é de 100%. Eu não sei exatamente qual é o percentual, mas é talvez menos da metade. Então, existem fatores genéticos e existem fatores ambientais. Existe uma predisposição em indivíduos, é mais comum em indivíduos de pele branca, de raça branca, do que em indivíduos de pele escura. E provavelmente tem uma origem genética caucasiana, europeia, talvez aumente o risco também. Então, isso é o que a gente sabe de fatores genéticos. E existem fatores ambientais também. Um dado muito curioso que vem isso daí é que, como eu falei, a prevalência de esclerose múltipla é muito diferente, né? Então, no Brasil, é pouco frequente, a gente não tem tanto número, mas é alguma coisa em torno de 5 ou 8 casos para cada 100 mil pessoas. Você pega países europeus, esse número sobe para mais do que 15 para cada 100 mil. E dentro de um mesmo país, então esse é um dado muito interessante, salvo engano, esse é um estudo francês, que ele viu que pessoas que estão mais próximas do trópico, o risco de esclerose múltipla é menor do que pessoas que estão mais distantes do Equador. E uma das possíveis explicações para isso é a incidência de luz solar e a concentração de vitamina D sérica. Então, uma parte dessa teoria de que a vitamina D pode ser útil para a esclerose múltipla vem desses estudos observacionais com algumas populações que têm, em teoria, o mesmo background genético. Sim. E um risco de esclerose múltipla diferente de acordo com onde moram, né? Então, esse é um fator ambiental. A gente sabe que em pessoas que têm esclerose múltipla, os fatores ambientais também influenciam na expressão da doença. Então, por exemplo, eu nem falei mais que é um paciente, que é um amigo querido que eu acompanho há muito tempo com esclerose múltipla, e ele mais recentemente, agora ele é maratonista, né? E eu acompanho, ele deve ter uns
talvez uns 12 anos, alguma coisa assim. E logo no começo a gente se vê com alguma frequência, teve alguns surtos clínicos e sempre tinha alguma exacerbação da doença, e mais recentemente ele está fazendo uma dieta bem cuidadosa, perdeu muito peso e está dedicado mesmo na corrida com uma performance muito alta. Disciplinado. E nos últimos anos, assim, a doença sumiu, sabe? Assim, ele continua tendo esclerose múltipla, continua tomando remédio, mas assim, absolutamente sem queixa, sem sintomas neurológicos. Então, atividade física regular é uma coisa que tem um fator importante na expressão da doença. Alimentação, então parece que uma alimentação mais anti-inflamatória, uma alimentação mais tipo uma dieta mediterrânea, sim, sem alimentos ultraprocessados, parece reduzir o risco também de atividade inflamatória da doença, e também tabagismo, né? Então, quem tem doença autoimune tem que cuidar disso daí, que é o jeito que a gente tem de tentar deixar o nosso sistema imune mais, vamos dizer assim, mais sob controle, né? É impressionante como o cigarro é uma miséria, né, doutor? É uma miséria, é uma miséria, né? É uma miséria. Né? Tudo. A causa de câncer, praticamente todos os cânceres têm uma participação do cigarro, quase todos. Exato. Não é? É difícil pensar alguma situação benéfica. Eu só consigo pensar em uma exceção de uma doença que o cigarro parece ter um fator protetor, para a doença de Parkinson. Ninguém sabe explicar exatamente por que isso acontece, mas é terrível, né? Pois é. E olha que nós estamos numa época que já foi pior, né, o cigarro, né? Antigamente tinha aquelas propagandas onde o cigarro era símbolo de poder, de esporte, né? Tinha cavalo, o próprio McLaren, né? Tinha um patrocínio de cigarro, mas graças a Deus que é consciência, né? Hoje nós temos uma consciência. Você vê o Brasil hoje, o nível da população fumante é bem baixo comparando com a Europa. Né? O que é só assustador é essa história de cigarro eletrônico, né? Que tá pior, que né? tá assustador, assim, o tanto que tem aumentado também, né? Quais são os principais tratamentos disponíveis hoje? Bom, então, primeiro a gente tem que entender um pouquinho como é o tratamento da esclerose múltipla, né? Então, a gente tem dois pilares, né? Então, uma coisa é o tratamento desses episódios, dessas exacerbações da doença, ou surtos clínicos, né? Então, quando o paciente tem um surto clínico, a gente faz um tratamento que é o que a gente chama de pulsoterapia, né? Pulsoterapia é uma dose alta de corticoide que é dado num período curto de tempo, e esse tratamento ele é feito para tentar abreviar esse surto, para que ele se resolva num tempo mais curto, e minimizar a chance desse surto deixar uma sequela, né? Deixar um sintoma residual, que esses sintomas residuais que vão se somando e causando incapacidade ao longo do tempo, né? Então esse é o tratamento agudo das crises. A outra parte da história é o tratamento para tentar evitar esses surtos, né? Que é o tratamento de longo prazo, que a gente chama de tratamento imunomodulador. E aí, como tem uma lista enorme de opções, mas se a gente for tentar agrupar essas opções, a gente tem medicações de uma primeira geração de medicamentos, que são medicamentos de muito, muito, muito baixo risco. Por exemplo, uma parte desses remédios pode ser usado na gravidez, por exemplo. E também, em contrapartida, de baixa eficácia, né? Então, a gente tem o grupo dessas medicações injetáveis, que chama de medicações de plataforma, que eu confesso que estão cada vez mais sendo deixadas de lado. Aí a gente tem um grupo de medicamentos que são comprimidos, que são medicações orais, que em geral são medicamentos que vão ter aí uma eficácia moderada, né? O que eu chamo de moderada? Alguma coisa em torno de 50%, 60%, 70% de redução de novos surtos ao longo do tempo. E a gente tem um terceiro grupo de medicamentos, que são os anticorpos monoclonais, que são medicamentos venosos, de maior eficácia, né? São medicamentos de alta eficácia, e que por sua vez também com um pouquinho mais de risco de efeitos colaterais e que precisam de um monitoramento mais detalhado. Então acaba que a gente escolhe o tratamento muito de maneira individualizada, de acordo com o perfil. Então tem alguns pacientes que você vê e fala, poxa, essa pessoa tem tudo para ir muito bem, né? Essa pessoa tem preditores de que vai ter uma doença pouco agressiva, uma pessoa que tem surtos leves, você olha a ressonância, tem poucas lesões, são pessoas jovens, em geral mulheres, o líquido não é inflamatório, fala, essa pessoa daqui eventualmente dá para a gente tentar um remédio
de perfil de segurança melhor e com menos potência. E tem pessoas que você vai olhar e falar, bicho, isso daqui tem toda a cara que não vai bem. Tem muita carga lesional desde o começo, tá fazendo surtos graves. Já é homem, já é uma pessoa um pouquinho mais velha, tem um líquido, mas essa pessoa a gente tem que bater mais duro, porque a gente não pode dar chance. Então a escolha do medicamento é muito individualizada de acordo com cada paciente. Vamos sair um pouquinho aqui do tema. Tem um recado para você aqui. João Teixeira falou para você voltar a tocar. Toca violão? Viu? Voltar lá a tocar, que tá sentindo sua falta, viu? Que você voltar lá. João é excelente, né? Pensa em um cara paciente, assim. É impressionante a calma que ele tem. Você faz tudo errado. Você sabe que ele toca e dorme, né? É? Ele começa a tocar e dorme. Não, ele é muito, muito calmo, assim. Pega na mão, não faz assim, a mão pra baixo, paciente. Falou pra você voltar a tocar lá. Muito paciente. Tem também um cara, também nosso parceiro, amigo, Luiz Cláudio, né? Lá, ele assessora o Dr. Renato Marinho, que tá mandando um abraço para você. Sim. Né? Enfim, vamos lá, voltar ao assunto, porque o tempo nosso aqui é para 2 podcasts, doutor. Como é que a medicina evoluiu no tratamento da esclerose múltipla nas últimas décadas? Não, evoluiu demais, né? Assim, eu não consigo pensar em outra área da neurologia que tenha tido tanto avanço no que diz respeito a opções de tratamento do que a esclerose múltipla. Por exemplo, eu faço neurologia geral, né? Eu não faço só esclerose múltipla no consultório. Sim. Algumas pessoas fazem só esclerose múltipla. E eu falo que é cada vez mais um desafio para o neurologista que não faz só isso acompanhar. Né? É um jogo de xadrez, né? Assim, cada mês parece que sai uma medicação nova e com essas características de monitoramento, então é um desafio para poder a gente se manter up-to-date no que está sendo esclerose múltipla. Então, evoluiu demais, assim, eu acho que os principais avanços que eu acho são o avanço nos critérios diagnósticos. A gente consegue diagnosticar muito mais rápido, né? A gente não precisa mais ficar esperando ter 2, 3 surtos. A gente começou a entender melhor essa coisa da estratificação do risco, a gente saber quem é o paciente que vai bem e que vai mal. A gente começou a desenvolver marcadores, né? Então a gente sabe que o paciente não tem nada novo na ressonância, mas ele pode estar tendo atividade inflamatória. Então, uma coisa que chama pesquisa de neurofilamentos, esse acompanhamento da progressão da doença quando não está tendo surto. E também avanço terapêutico, né? Quantidade de droga que está saindo é impressionante. Quem é de uma geração antes da minha, que tratava esclerose múltipla, tem essa percepção muito clara. As pessoas falam, bicho, você vai no ambulatório de neuroimunologia, há 10 anos atrás você chegava na sala de espera, estava todo mundo na cadeira de roda. Você vai no ambulatório de neuroimunologia, hoje está todo mundo normal, assim, é diferente o perfil dos pacientes, sabe que estão no ambulatório. Então, não que, bicho, continua sendo uma doença grave, continua sendo uma desafiadora, mas a gente tem bem mais arma para lutar agora. Pois é. Estão perguntando aqui, acho que é Joelma, o nome dele é Dr. Philip Glass. Ela está falando aqui que atendeu o pai dela com Parkinson e estava só querendo ter certeza se é você mesmo, né? Bom, é Dr. Philip Glass, lá do Instituto Glass, daqui de Vitória da Conquista. Né? Provavelmente, acho que só tem esse mesmo, né? Philip, só tem um, né? Tem um outro colega. Tem outro aqui com esse nome? Tem um outro colega chamado Felipe Góes, neurologista. Também? Atende como neurologista. Aí mas lá no Instituto Glass, bom, eu só atendo lá, então se foi lá, fui eu que atendi. Vamos lá, o paciente com esclerose múltipla, doutor, pode ter uma vida ativa e produtiva? Pode ter uma vida completamente normal, assim, a maior parte das pessoas estão aí tendo uma vida normal, pode ter uma vida ativa, sim. Muito bem. Quais cuidados multidisciplinares são recomendados para esses pacientes? Bom, para todo mundo, eu acho que a atividade física, quanto mais intensa, melhor, e uma nutrição saudável e não fumar, não beber. Acho que isso daí seria universal, né? Acho que todo paciente tem que ter isso daí. Os outros cuidados, eles vão depender, claro, do que o paciente tem, né? Então, por exemplo, em pacientes que podem ter dificuldade para engolir ou dificuldade para falar, aí é muito importante a figura do fonoaudiólogo. Em pacientes que têm uma limitação motora mais importante, o fisioterapeuta ajuda pra caramba. Aí se torna uma peça fundamental no cuidado.
em pessoas que têm limitação funcional, que estão com cadeira de roda, ou que precisam de órteses, próteses, adaptações no ambiente de trabalho. Entra muito a figura do terapeuta ocupacional, né, para poder fazer adequações da rotina. O psicólogo, né, porque lidar com uma doença crônica não é fácil e é muito comum queixas da esfera emocional, como depressão, ansiedade, etc. Então, eu acho que o cuidado do paciente vai depender muito de qual a necessidade que ele tem, né? Não dá pra gente empacotar uma coisa para todo mundo, mas eu acho que se a gente puder indicar uma coisa assim, eu acho que a atividade física e cuidado com nutrição é fundamental. Interessante que o senhor falando sobre a esclerose é muito parecido com o tratamento oncológico. Sim. Né? Igualzinho assim, né? O senhor falando, precisa desse acompanhamento multidisciplinar, cuidado com a alimentação, né? É muito, o senhor falando assim, a gente visualiza o tratamento bem parecido. Eu acho que, de alguma forma, toda vez que a gente está lidando com uma doença crônica, a gente precisa olhar para ela assim, né? Precisa enxergar que tem muitas necessidades, né? A gente tem que enxergar o indivíduo como um todo, né? É um jargão falar isso, mas é verdade. Pois é, e voltando, nós já tínhamos falado sobre isso, e é sempre importante voltar a falar, né? Uma vez que no câncer também é a mesma coisa. Qual a importância do diagnóstico precoce para o controle da doença? Bom, o diagnóstico precoce ele é fundamental para que a gente justamente aproveite essa janela de oportunidade que é a doença no começo, né? Você começou contando a história de uma conhecida que tem esclerose múltipla, me parece, está no estágio avançado. Bem avançado, Poxa, os remédios que a gente tem acaba que não ajudam tanto, né? Isso. Porque o remédio ele vai ajudar a evitar que não tenha um novo surto. Mas aquele surto que já aconteceu, a gente não tem um remédio bom para poder reverter isso, sabe? Então a importância do tratamento é justamente essa, evitar que aconteça, né? Evitar que essa incapacidade se instale, né? Então é absolutamente fundamental. Hoje eu estava conversando com uma paciente lá do interior de São Paulo, que ela fez o transplante agora de medula, né, para o mieloma, e com 3 meses já entrou em remissão. Mas graças por ter tido um diagnóstico cedo, né, tudo favoreceu para ela, né? Então é importante, por isso que é importante a investigação, né? Sim. Você se investigar e ver o que está acontecendo, porque o corpo te avisa, né, que tem alguma coisa errada, né? E tem que se investigar. É isso. Vamos ver o que Márcia está dizendo aqui. Márcia, nossa representante lá de Lins, ela fala que, doutor, eu sofro horrores com dores. Fiz bloqueios, risotomia e mexe muito com o emocional. Porque em 1 mês as dores estão fortes novamente. É muita dor, né? Que sente. A esclerose causa dor. Ah, ela tem esclerose múltipla? Não, ela não. Tá. Só falta ter, porque ela tem quase tudo. Não, Márcio, pelo amor de Deus, não estamos desejando nada para você, não. Não, ela tem quase tudo. Tá. Mas eu acho que ela tem até mieloma, porque os sintomas que ela tem é impressionante. Ela tem, né? Tem dor? Pode ter dor. Pode ter dor né? neuropática. Tem uma série de sintomas que são sintomas que a gente às vezes esquece, né? E dor é um deles. Uma das coisas que os pacientes se queixam demais é de fadiga, né? Talvez fadiga seja o sintoma... Você perguntou quais são os sintomas comuns e tal, a gente esquece disso, mas fadiga é o sintoma mais frequente em pacientes com esclerose múltipla e talvez um dos sintomas mais incapacitantes de todos, né? Fadiga, alteração do humor, também é comum. É comum a alteração do ritmo de sono, sintomas urinários, urgência e incontinência urinária pode acontecer em algumas pessoas. Então tem uma série de outros sintomas que não são os sintomas mais clássicos da doença. E dor também, né? Tô vendo ela contando daí, dor é um outro mundo, né? Assim, realmente é uma grande dificuldade. E as pessoas que sofrem com dor crônica sofrem de fato, né? Como o nome está falando. Tem muita coisa que pode ser feito, né? Assim, atualmente uma das coisas que a gente começou a fazer aqui na clínica é estimulação magnética transcraniana, que é uma das coisas que pode ser útil para alguns tipos de dor neurológica. Que eu não sei se ela já tentou isso daí, mas não é fácil não. Não, eu sei. A dor no mieloma mesmo, doutor, é uma dor insuportável, né? A dor no osso, né? O mieloma ele atinge de cheio o osso. Foi em 20 dias tomei 96 comprimidos de morfina, que era a única coisa que passava, né? Então, para quem tem o mieloma sabe o que realmente é dor. Doutor, tem uma pergunta aqui
que eu não sei bem o nome dela, tá? O perfil tá Corpo 3423. Dr. Felipe, gostaria de saber se polioneuropatia é o mesmo que esclerose múltipla e qual a diferença entre elas? Não é não. Assim, são... Apesar de poder terem sintomas parecidos, né? Polineuropatia também pode dar dormência, também pode dar fraqueza muscular. São doenças bem, bem distintas. A esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central, né? Do cérebro e da medula, né? A polineuropatia é uma doença dos nervos periféricos, né? Do sistema nervoso periférico. Polineuropatia tem muitas causas, né? As causas mais comuns, a causa mais comum é diabetes, mas uma série de medicamentos tóxicos, como quimioterapia pode causar polineuropatia, doenças metabólicas, tem algumas doenças autoimunes que também dão polineuropatia, então é bem diferente, assim, são doenças diferentes de tratamentos diferentes, apesar de terem alguns sintomas em comum. Samir está dizendo aqui que é o melhor neuro da Bahia. Samir é suspeita, Samir trabalha comigo. E tem uma pessoa aqui que é maravilhosa, que está mandando aqui dizendo que não poderia perder esse podcast. Felipe é uma excelência indescritível, que é Cecília. Né? Cecília também é outra querida, Cecília, né, mano? é um amor, viu? Nossa. Cecília é outra querida. Cecília ajudou a gente pra caramba lá na clínica, na montagem do nosso centro de infusão, e foi minha colega de MBA. Ela já me furou muito. Viu? Já furou muito, já me furou Mas muito. acertou, errou? Acertou? Um amor, um beijo, viu, Cecília? Nossa, você é muito 10, hein? Existe algum fator de risco que pode ser evitado? Poxa. Provavelmente não. Não, né? Provavelmente não. Porque o principal fator de risco são fatores realmente genéticos. A gente não consegue evitar, não. Que triste, né? A gente consegue tentar evitar a ocorrência de surtos, mas evitar... Bom, tem uma coisa, assim... Existe uma grande linha de pesquisa que acredita que a infecção pelo vírus de Epstein-Barr pode ser um fator para o desenvolvimento de esclerose múltipla. Tem um cara na Inglaterra que chama Gavin Giovannoni, é o cara que estuda bem isso daí, e ele acha que se a gente conseguir prevenir infecção por EBV, a gente consegue prevenir esclerose múltipla. Tem muitas pessoas que acreditam que o trigger, o gatilho para a resposta imune ser de infecção por vírus de Epstein-Barr. E, bom, tem alguma evidência sobre isso daí, mas ainda é experimental, sabe? Não é uma coisa ainda que chegou na prática clínica, mas talvez, se isso se confirmar, é possível que, se a gente tiver uma vacina eficaz para EBV, a gente consiga prevenir a ocorrência de esclerose múltipla em uma parte dos casos. É um vírus estranho, né? Um vírus que predispõe um monte de coisa, predispõe a ter linfoma de Hodgkin, neoplasia hematológica, então talvez tenha alguma coisa nesse sentido. A Silene está dizendo aqui que é o melhor neuro da Bahia, sim, com certeza. Ele trabalha lá com você também? Não mais, infelizmente. Mas já, você viu que, pelo menos assim, o melhor neuro sou, mas a melhor equipe eu tenho, né? Que é bom. Então, está dizendo que é um orgulho para a nossa cidade, né? Dá para ver o nível de conhecimento dele, dá para saber que, não é porque tá como diz, não é porque está na sua frente, não, o cara é fera mesmo, o cara manja mesmo do que está falando, né? Doutor, como é que pode lidar com o impacto emocional do diagnóstico? Isso aí você deve deparar, né, quando você fala, você está com esclerose múltipla, como acontece também com o oncologista quando fala se você está com o câncer. Bom, assim, a primeira coisa é a gente entender que existe um impacto. Sim. Inevitavelmente, receber um diagnóstico de uma doença que a pessoa vai ter para o resto da vida impacta a pessoa, e uma coisa que a gente tem que ter em mente é entender que a assimilação disso tem um tempo e passa por fases, igual as fases do luto, né? Tem uma negação, tem uma revolta, tem uma aceitação. Isso faz parte, é o jeito que o ser humano lida com essas coisas, né? Então, isso, a gente tem que ter em mente isso daí. Como é que a gente minimiza isso? Acho que a primeira coisa é que a gente, como médico, tem que tentar passar uma visão otimista, realista, mas otimista, né? Então, receber diagnóstico de esclerose múltipla não é receber uma sentença de morte. Sim. Como às vezes as pessoas podem soar à primeira vista.
a primeira coisa que eu vejo, assim, o primeiro impacto é o próprio nome da doença, sabe? Então, esclerose múltipla é um nome que assusta. E tem uma outra doença neurológica muito grave, que chama esclerose lateral amiotrófica, que são doenças completamente diferentes. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença do neurônio motor. É uma doença que dá uma fraqueza muscular progressiva, inexoravelmente progressiva, não tem nada que funcione. No máximo a gente consegue retardar um pouquinho a progressão da doença. Então muitas vezes a pessoa ouve o nome esclerose múltipla, associa com esse outro diagnóstico e aí piora mais ainda o impacto que tem. Então, bicho, o que eu faço é... Esse é o diagnóstico. Não é uma sentença de morte, é uma doença tratável, é uma doença que a gente tem um monte de coisa para fazer. Muito provavelmente a gente vai conseguir ter uma vida normal e precisa de um... eu falo que é uma parceria, né? Assim, tem uma parte que é o que a gente faz com o médico, outra parte é o tanto que a pessoa se compromete com aquilo. E a maior parte das pessoas vão bem, sabe? Graças a Deus. É uma área que a neurologia avançou muito, assim, então... Eu sempre falo que são doenças, por exemplo, o câncer. Você tem um problema de coração, você toma 10 remédios, toma numa boa, mas vai tomar um do câncer, fala, meu Deus, não é assim? Tá, e a gente tem que, né, eu sempre falo que o câncer, no meu caso o mieloma, não é uma sentença de morte. Não é. Você pode viver naturalmente, mas tudo também tem a ver com a sua disciplina e seu foco no seu tratamento, né? Não vai depender só do médico, né? Acho que é um conjunto, né? Mas vamos lá. Quais estratégias o senhor recomenda para manter qualidade de vida? Bom, acho que é fundamental a aderência ao tratamento, né? Porque quando a gente está tratando a pessoa com esclerose múltipla, a gente tem que ter em vista que a gente quer que a doença esteja em silêncio, né? A gente fala que a gente quer o que chama de NIDA, né? Que NIDA é uma sigla em inglês que quer dizer No Evidence of Disease Activity, sem evidência de atividade de doença. Então a gente quer que o paciente não esteja tendo surto clínico, mas às vezes o surto clínico é só a ponta do iceberg. Então o cara não está tendo surto, acha que está tudo bem, mas você faz ressonância e está lá cheio de lesão nova. Entendi. Então, assim, é muito importante o cara aderir ao tratamento. Não adianta tomar um remédio e achar que está tudo ótimo. Tudo bem, não está tendo surto, isso é uma informação boa, mas não é suficiente. A gente quer que o paciente não tenha surto, a gente quer que o paciente não evolua em capacidade. Então, mesmo que ele não tenha surto, aquela fraqueza que ele pode ter, a gente quer que isso não esteja piorando. A gente quer que não tenha nenhuma lesão nova na ressonância. A gente quer que o paciente não esteja tendo atrofia cerebral. Então, para a gente saber que isso está acontecendo, precisa de ter um monitoramento de perto e não é só sintoma, precisa de exame de imagem, precisa de ressonância. Então, acho que o primeiro passo é aderência ao tratamento e regularidade. A segunda coisa é o que todo mundo fala, né? Assim, bicho, é fundamental fazer atividade física para quem tem doença neurológica, sabe? Exercício físico para o cara que tem esclerose múltipla é como se fosse um outro remédio. Tem um remédio que ele está tomando aqui, o comprimido, e tem atividade física. Para qualquer doença acho que é assim, mas para as doenças neurológicas acho que é mais verdade ainda. Isso. A esclerose múltipla pode causar deficiência física ou cognitiva a longo prazo? Pode, né? Pode sim. As duas coisas. Como a gente falou, né? É a principal causa de deficiência física adquirida em pessoas jovens, depois de trauma, né? Então é comum ter incapacidade. E pode causar também, ao longo do tempo, perda de função cognitiva, né? Vai tendo lesão cerebral, atrofia cerebral, e pode ter um prejuízo muito importante mesmo de cognição. Então, a gente precisa ser assim, agressivo e atento no tratamento para tentar prevenir isso daí. Porque uma vez que a coisa já está instalada, de novo, é difícil, sabe? Bom, o senhor é cheio de fã, viu? Aqui, ó, agora vai ser outra pessoa da clínica, quer ver? Tem um aqui, Gilmara, nosso mestre de neurologia, máximo respeito, grande homem, sou seu fã. Camila, Marineuza, melhor médico mesmo, tá cheio de fã aqui. É só a audiência que é grande. Não, mas eles, pelo visto, eles têm muita razão. Como é que a sociedade pode ser mais acolhedora com pessoas que vivem com esclerose múltipla? Eu acho que uma parte disso é que um monte da incapacidade ela é invisível, né? Então isso é verdade para muita doença, né? Então o que eu ouço dos pacientes se queixarem é que mesmo o paciente que fisicamente não está cadeirante, não está usando muleta,
tem muita fadiga, tem muita queda de produtividade. Então, acho que a primeira coisa é tentar ser flexível, né? No ambiente de trabalho. Entender que, de fato, é uma doença que incapacita dessa forma também. Então, acho que isso é uma coisa importante, de ter empatia, né? Conseguir calçar o sapato do outro. Acho que foi no Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla, há 2 anos atrás, uma indústria, não sei se foi a Merck, fez um negócio de uma casa da esclerose múltipla. Eu achei genial assim, a iniciativa, sabe? Eles pegaram perto lá na Avenida Paulista e fizeram uma casa mesmo, uma coisa móvel, e o pessoal estudando engenharia e tal bolou experiências que a pessoa conseguia ter a sensação de como é incapacidade. Uma coisa simples, o cara botava um óculos e tinha que andar na casa enxergando mal, aí botava um sapato bem pesadão assim pra pessoa andar sem conseguir mexer, sabe? Tinha uma coisa que impedia também a movimentação da perna, a pessoa ficava rígida. Então eu acho que essa coisa de ter empatia com a dificuldade do outro é uma coisa que pode ajudar. Acho que essas coisas daí são... Ô, doutor, está perguntando aqui se o senhor também é especialista em polineuropatia. Bom, eu trato polineuropatia, né? Assim, a minha área de expertise mesmo, meu doutorado é em doença de Parkinson. Essa é a minha maior formação em epilepsia, mas eu faço neurologia geral, né? Então eu cuido então, de... Pronto, eu vou deixar na descrição aqui no Instagram o perfil dele, né? Tudo direitinho, e você procura ele lá. Pra você ver, o assunto é tão interessante que já está quase acabando, passa rápido, né? Vou fazer mais uma perguntinha aqui, doutor. Quais são os principais mitos sobre a esclerose múltipla? Bom, deixa eu pensar, velho. Deixa eu ver se eu sei isso de cabeça aqui. Mitos da esclerose múltipla. Bom, eu acho que talvez essa ideia de que não tem o que fazer, que é progressivo, que vai morrer, que não tem tratamento, acho que essas coisas daí. E qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para esses pacientes, familiares e cuidadores que nos ouvem? O senhor sabe que quando um paciente adoece, a família toda adoece junto, né? Qual a mensagem o senhor deixaria para eles? Bom, eu acho que o que eu queria deixar é uma mensagem assim, de otimismo, sabe? Eu acho que é uma doença que a gente aprendeu muito nos últimos anos. A neurologia avançou muito nos últimos anos e continua avançando, né? Eu acho que o próximo passo vai ser justamente esses tratamentos para tentar, de alguma forma, remielinizar, né? Tem estudos para isso daí. Então, mesmo as pessoas que ouviram que a sequela que já aconteceu, a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem o que fazer hoje, né? Mas acho que se manter a fé, manter a esperança de que vão surgir coisas novas e estão surgindo muito rápido. E para quem está recém começando, né? Eu acho que a mensagem é de seguir a vida, sabe? Assim, eu acho que é encontrar esse equilíbrio que é difícil entre ser proativo e ser interessado e se responsabilizar sobre o seu diagnóstico, mas ao mesmo tempo também não fazer da doença o centro da vida, sabe? Assim, eu acho que a pessoa não tem que viver achar o caminho do meio entre essas duas coisas é uma coisa muito importante. Doutor Felipe, eu agradeço, fiquei muito feliz com sua presença aqui, né? Suas informações foram muito importantes. Para quem não assistiu, nós vamos estar com esse podcast lá disponível também no Instagram, no YouTube e no Spotify. Para marcar o nosso podcast, vou deixar um bridezinho aqui. Obrigado. Né? E muito obrigado. Obrigado a você por ter ficado à disposição aí, a gente lá, não só eu, mas o pessoal lá da clínica. Sempre que tiver algum tema neurológico que vocês quiserem debater, nós estamos às ordens aí. A doutora Gabriela já é nossa parceira. Eu vou falar, doutora, me arruma nessa área, ela vai lá e corre atrás, né? Foi o que aconteceu contigo, né, Lucas? E a semana que vem nós vamos estar de volta, né? Nesse mesmo horário, na sexta-feira, com Paola, que é uma farmacêutica. Vai ser muito interessante a história dela, porque ela é farmacêutica e está vivendo, né, com a mãe
né? Ela está cuidando da mãe com mieloma múltiplo. Então ela vai ser muito interessante também o podcast da próxima sexta. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Grande abraço, doutor. Valeu. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.